Meu bom dia, sejam bem-vindos, meus companheiros de estudo bíblicos. Vamos lá para a segunda parte da nossa série de estudo ali a respeito dos textos a miúdo e mal interpretados. Lembro que no primeiro texto ali nós já trouxemos um texto como referência e hoje nós vamos trazer um outro texto. Aquele do vídeo passado foi sobre o uso da liberdade do cristão. Um texto mal interpretado ali. E agora nós vamos ver sobre a salvação. Importantíssimo, porque muita gente entende errado, ensina, prega de uma maneira que, comparando com as escrituras, nós vemos que está errado. Então vamos ver a maneira segundo o que está escrito na Bíblia, a maneira correta da gente interpretar o seguinte texto, para não correr o medo de perder a salvação. Vamos lá então? Olha aí está. Texto miúdo e mal interpretado, hoje a segunda parte, falando sobre salvação. Vamos ao texto então. É esse o texto, mano. Tem pessoas que interpretam, vamos ler o texto, veja por você mesmo que está me acompanhando esse estudo, se você já não escutou alguém usar esse texto para dizer que a pessoa pode perder a salvação. E nós vamos ver que não é assim. Esse texto não está falando que a pessoa perde a salvação. Então vamos ao texto. João capítulo 15, do versículo 1 ao 6, veja o que está escrito ali. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ai, meu Deus, eu não consigo dar frutos para o reino de Deus, então eu estou destinado ao fogo, lá no lago de fogo. Perdi a salvação, aceitei Jesus e agora perdi a salvação. Deus nos livre disso, amados. Não, um pensamento desse leva a pessoa a desanimar e achar que está perdido, e tem aquele dizer do mundo, né? Aquele adágio do mundo: quem está no inferno não custa abraçar o diabo de vez. E é onde a pessoa daí está naquela, assim, quer ser santo por si, pela sua própria vontade, não consegue, tropeça como qualquer um tropeça, comete um pecado ou outro, e aí diz assim: ai meu Deus, eu não estou conseguindo dar fruto, para mim não tem mais jeito, então abraçar o capítulo e fim de vez. Muitas vezes, muitas pessoas pensam assim, infelizmente, porque aprendem de maneira errada. Agora vamos analisar, amados, esse texto. Por que será, amados, que eu destaquei tantas vezes aqui: fruto, dá fruto, 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 secar, lança no fogo, queima. Porque é esse os elementos-chave desse texto que nós temos de discutir para nós entender o texto. Vamos lá? O que é que Jesus está falando aqui? O que é que Jesus está dizendo quando nós olhamos assim no apanhado geral? Jesus está dizendo: aquele que está em mim, esse é como se Jesus dissesse: esse recebe de mim a força, recebe o que é preciso para dar fruto. E aquele que não dá fruto,
Então o que é que acontece? É cortado, jogado fora e daí se seca e é queimado. Mas aonde que algum lugar aqui Jesus está dizendo assim, aquele que não der fruta em mim será lançado no lago de fogo, vai perder a salvação, acabou para essa pessoa? Onde que está escrito isso aqui? Essa é uma coisa que é tirada da cabeça de certas pessoas. Não é tirada das escrituras. Porque a escritura está falando não é de salvação, está falando de fruto. Está falando de obras, está falando de trabalho do cristão. Deus preparou obras para que os salvos andem nelas, para que os salvos trabalhem nessas obras que Deus preparou. E trabalhando nessas obras, aquela pessoa que é salva, que está em Cristo Jesus, produz frutos. Por quê? Porque não se estriba em sua sabedoria, não, eu sei, eu aprendi, é assim. Como tem aqueles arrogantes que dizem, não, eu sei. Pronto, acabou, você não aceita, não tem humildade de conversar, de aceitar, de discutir pontos. Percebe? Então, aquele que está em Cristo, ele não é contencioso com outras pessoas. É uma pessoa que escuta, que observa, que comenta, que tem paciência com aquela pessoa que tem um entendimento diferente das escrituras, para você chegar em um ponto comum. Aqui o texto está falando de frutos, está falando de obras. Mas que obras, irmão? Que obras é essa? Eu não estou entendendo nada. Pois é, então vamos a mais um texto para ficar mais claro ainda. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Bom, então vamos ser julgados, mas a Bíblia não diz que que crê no Senhor Jesus não será julgado? Sim. Só que tem que entender o julgamento aqui. Que julgamento que é este? O julgamento para a salvação já foi efetuado quando a pessoa crê em Jesus Cristo. E então, o sacrifício do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, pagou o preço pelo pecado, que é o preço de morte. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar e nos deu vida, então não tem mais preço para nós pagar. A nossa cédula do pecado já foi paga, já foi quitada pelo Senhor Jesus. Mas veja que aquele que há pouco, lembra que há pouco a gente falou sobre as obras que Deus preparou para que andássemos nelas? Então, essas obras que nós vamos, que o salvo vai ser julgado, vai comparecer no tribunal de Cristo para ser julgado as obras que ele praticou, ou seja, as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Ok? Então vamos ver que obras são essas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 15. Lembrando que vamos comparecer ao tribunal de Cristo e cada um dará conta de si mesmo, né? Vai ter o julgamento das obras que tiver praticado por meio do corpo aqui. Agora aqui fala das obras. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 ao 15. Vamos lá. O apóstolo Paulo dando um exemplo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo, junto com os outros apóstolos, lançaram o fundamento. Isto é, as bases para o crescimento do corpo de Cristo, as bases para a edificação da igreja do Senhor Jesus, que é o corpo dele, que é a noiva dele. Então, ele diz aqui, como segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ele, Paulo, junto com os demais, lançaram o fundamento. Quer dizer que é sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos e do Senhor Jesus que nós devemos edificar
devemos edificando como pedras vivas o corpo de Cristo, dando crescimento ao corpo de Cristo aqui neste mundo. Agora que essas obras, essas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Agora veja bem, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos lançaram o fundamento para que eu e você, nós, os demais, a igreja do Senhor, construamos, quer dizer, nós edifiquemos, nós somos como as pedras que vão sendo juntadas umas a outras, acrescentadas e formando um edifício. Aqui o corpo de Cristo está sendo comparado a um edifício que se levanta. Uns, né, ali em união com os outros levanta o edifício. Então ele falou, cada um veja como edifica, como trabalha nessa edificação. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a manifestará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como se através do fogo. Falar já antes que eu esqueça, veja que aqui está falando de um julgamento que vai ser feito das obras. Que obras é essa? Obra para salvação? Não, aqui está dizendo que essa pessoa que vai ser julgada já está salvo, ou que vai ser julgada por trabalho que ele executou na obra. Percebe? Então nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo para receber o galardão de acordo com as obras que nós fizemos. A salvação, amados, não tem obras. É Deus quem deu de graça. Toda a obra da salvação Deus fez, nós não fizemos nada. Nós só cumprimos com o pecado para crucificar o Senhor Jesus, não fizemos nada. Agora, que amado, as obras que Deus preparou para que andássemos nelas, essas que vão ser julgadas como é que nós estamos fazendo. Se nós não estamos torcendo a palavra, se nós não estamos inventando coisas, se nós não estamos criando coisa do nosso querer, da nossa intenção, para nós nos parecer, para nós ostentar, para nós parecer mais espirituais, mais ungidos que outros, se nós estamos tendo humildade, enfim. Deus é quem vai julgar essas obras que nós, como cristão, como filho de Deus, nós executamos aqui por meio do nosso corpo. Ok? Então veja que o próprio texto aqui nos fala que nós, salvos, que cremos no Senhor Jesus, que recebemos a graça de Deus pela fé, a salvação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo e lá nós vamos ver qual é o prêmio que nós vamos ter pelo trabalho que nós fazemos na obra de Deus agora aqui, neste mundo, enquanto estamos vivos. Aquele que caprichar, vamos dizer, que procurar, que for buscar para fazer a obra de Deus de acordo com a vontade do Senhor, terá um melhor galardão. Que galardão esse? Eu não sei, amados, fala galardão. Eu não vou me arriscar a dizer que é uma coisa ou é outra. Vamos, cada um vai saber na hora de receber. Então cada um faça o melhor para esperar também o melhor lá, né? Mas como se diz aqui no final do versículo, mesmo aquele que a obra dele se queimar, veja bem, vai ser provado pelo fogo. O fogo vai provar essas obras. Então aquele que as obras se queimar, que não passar, que for, não tiver obras,
não vai ter obra nenhuma, não vai ter galardão nenhum, mas esse mesmo será salvo. Olha, está aqui. Mas mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui que está a chave para nós entender o começo do nosso versículo. Qual foi o texto que nós lemos de início? João 15, do 1 ao 6, que falou a respeito de quem não der fruto do Senhor Jesus será cortado, será lançado fora e vai ser queimado. Então, o que vai ser queimado? Que a salvação ou os frutos? Aqui, neste texto de João 15, está falando das obras do cristão, a obra de Deus que o cristão executa, está sendo comparada a fruto. E aqui está sendo comparada a materiais como pedras preciosas, ouro, prata e tal, mas está falando das mesmas obras, nada disso aqui está falando da salvação. Agora, o que acontece? As pessoas ensinam para a gente que será cortado, né? Será cortado da comunhão com o Senhor e vai ser lançado fora, vai ser queimado. Então, dizem, né, ensinam, aterrorizam as pessoas que a pessoa perde a salvação, que ela é cortado da salvação, que é cortado do corpo de Cristo e que não tem mais solução. E não é isso, o texto está falando, comparando como uma videira lá, que digamos assim, naquele galho ali não dá fruto nenhum, ou então os frutos apodrecem antes de amadurecer. O que é que o lavrador faz? O lavrador corta e joga fora e é queimado. Não vai, a videira vai estar ali, mas o fruto daquele galho não vai aparecer, não vai ter. Assim aqui fala, mas da obra mal feita vai ser queimada, mas o salvo vai continuar salvo, porque a salvação não vai depender das obras dele, vai depender não vai depender de obra dele, não vai depender dos frutos que ele der. O que é salvo, ele é salvo porque ele crê no Senhor Jesus, porque Deus escolheu ele, porque ele é eleito, porque ele é escolhido, porque ele é predestinado. Entende? É graça de Deus, não tem nada a ver com fruto. Quando aqui nós vimos que o texto está falando, não é de graça, não é de outra coisa, está falando de trabalho, está falando de fruto, está falando de obras. Percebe? Então, meus queridos, se nós for achar que nós temos se nós não der fruto, nós estamos perdidos, então muita gente desacursou e daí não dá fruto mesmo. O que nós temos é de analisar, amados. Por exemplo, nós fazemos uma autoanálise, não estamos dando fruto, então vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor sabedoria, entendimento, para que nós possamos dar fruto. E o nosso fruto só vem através da nossa ligação com Cristo. Assim, se está seco, se não produz fruto nenhum, é cortado do testemunho. Veja bem, assim como a pessoa vai procurar lá uma uva na parede, tá aquela uva podre, não se agrada, ele não vai comer, ele vai lançar fora. Assim, amado, é o cristão, que ele não produz bons frutos, não tá sendo útil. Está sendo útil ali. Então é preciso que nós produza frutos. Mas para produzir frutos, você veja que um galho ali, que ele está desligado do tronco da videira, ele não recebe a força, a seiva do tronco para poder dar fruto. E sem a seiva do tronco não dá fruto, se seca mesmo. Então é isso que o texto diz, é isso que nós devemos ter em mente. Se não estamos produzindo frutos para Deus, vamos buscar no Senhor, vamos pedir dele, vamos pedir que ele nos dê a seiva, né, do seu Espírito Santo, para que então nós produzamos fruto pela seiva que vem, que flui através de nós, não pelo nosso querer. A pessoa pode se arrebentar por querer produzir fruto para Deus que não vai produzir. Então a melhor coisa, amado,
é não se desesperar. Se estamos ali meio seco, né, na fé, alguma coisa, vamos ter paciência, vamos esperar no Senhor, vamos nos contentar. Às vezes a pessoa diz, eu queria ser um missionário, eu queria ser algo assim. Calma. Talvez Deus não tenha te chamado para ser um missionário, talvez Deus tenha te chamado para você ser uma pessoa que aconselha, talvez Deus tenha te chamado para você ser aquela pessoa que fala da maneira mais simples. Por que Jesus escolheu para os seus apóstolos, escolheu Pedro, por exemplo, que era uma pessoa assim extrovertida, uma pessoa da hora, uma pessoa imprudente até. Escolheu, por exemplo, João lá, que era o apóstolo amoroso, tranquilo, sereno. Enfim, Jesus escolheu pessoas de várias maneiras, escolheu Pedro, outros ali, tudo pessoas que não tinham estudo. E chamou Paulo, sendo estudado, sendo doutor da lei, né, sendo uma pessoa super instruída, uma pessoa que tinha cidadania judaica e cidadania romana. O Senhor Jesus chamou as pessoas diferentes, porque por causa que o apóstolo Paulo ele foi chamado para pregar para aquelas pessoas lá, estudar para aquelas pessoas que eram lá de altas patentes, para funcionários públicos da época ali, militares e tantos outros, e chamou Pedro e outros lá para pregar para outras pessoas assim mais simples, mais indoutos, compreende? Então Deus ele chama as pessoas, não chama todos para fazer uma coisa só. Então, amado, nós devemos se contentar com o que nós somos, a maneira que Deus nos chamou, e fazer, amado, mas só fazer com gosto, fazer com alegria, nem que seja aquela pessoa que diz assim, Jesus te ama, não sabe dizer outra coisa, mas diga isso, diga aquilo que Jesus pode no teu coração, só aquilo que você faz, faça com amor, faça com zelo, procure nas escrituras fazer da maneira certa, sem tentar acrescentar nada ou tirar nada, que é isso que tem de ser feito. Então aqui a gente encerra mais este vídeo de hoje, que qual é o texto que nós, os ouvidos da gente, o meu ouvido cansou de escutar, e talvez o de você que está assistindo esse vídeo também, aquele que não der fruto é cortado da videira e vai perder a salvação. E se você, aquela pessoa que não vem na igreja todos os cultos vai perder, não está dando fruto e vai perder a salvação. E até os frutos, diz que o fruto é dízimo, que o fruto é ser o melhor ofertante, que o fruto é raspar a barba, não ir no culto lá com a barba crescida, não pode cortar o cabelo. Não... Isso não é fruto, amados. Frutos é ensinar o evangelho, evangelho que é boas novas, é levar para as pessoas a notícia de que Jesus morreu pelos pecados delas, que se essas pessoas compreenderem e aceitarem, essas pessoas têm a salvação, crendo no Senhor Jesus, que não é uma coisa de graça, não é de graça não, mas a pessoa não precisa pagar nada. Como assim, irmão Antônio, que não é de graça e que não precisa pagar nada? É o seguinte, Jesus pagou, então teve um preço e foi pago. No entanto, para nós não custou nada. Você percebe? Custou para Jesus, custou o sofrimento dele ali na cruz. O sofrimento durante toda a vida terrena dele aqui. Então, ele pagou. Está pago, muito bem pago, por todos os nossos pecados, né? É isso que é a obra de Deus. É essa obra que Deus preparou para que andássemos nela. Levar para as pessoas a esperança de uma vida eterna junto com Deus, junto com o Senhor lá no céu. Ok? Por aqui a gente encerra mais esse vídeo. Eu espero que os irmãos tenham compreendido bem a respeito desse texto. Não se deixe mais levar por isso aqui está falando de frutos de trabalho, daquilo que a pessoa faz, o zelo, o empenho que a pessoa está tendo na obra de Deus,
e não está sendo de salvação. Não percam o próximo vídeo, que no próximo vídeo ainda nós vamos falar mais um texto. Tem muitos textos que dá a impressão que a pessoa vai perder a salvação. Mas eu vou colocar mais o próximo vídeo, talvez mais um, com um ou dois textos. E é o suficiente, amados, para quando entrar nos nossos ouvidos, perde a salvação. Não. A gente lembrar desses textos, a pessoa não, está aqui na Bíblia, olha, está aqui provando que perde a salvação. Não. Eu tenho outros textos que esclarecem, mais bem esclarecido, que não perde a salvação. Ok? Então, lembre-se, vamos estar junto no próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir. Por aqui a gente fica. A minha oração é que o Senhor abençoe, guarde você, a tua família. Ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá. Fiquem todos com Deus.